Esses dias, conversando com um aluno, a gente conversou bastante sobre os conflitos que as gerações provocam no mercado de trabalho. Eu achei incrível falar sobre isso, porque esse foi um tema do meu TCC na minha graduação de administração. Na época foi interessantíssimo entrar no universo de cada geração, né? O que cada geração trouxe, cada geração perpetuou dentro do mercado de trabalho ao longo dos anos. Esse estudo, né, de gerações no mercado de trabalho é um estudo novo até, porque ele começou no século XX, quando criou a ideia de gestão pessoal, né, quando o capital intelectual virou de fato recurso dentro da empresa. Então, provavelmente os estudiosos na época viram a necessidade em estudar o que cada geração traz, o que cada geração perpetua e como que uma interfere na outra dentro do mercado de trabalho, até para aumentar a rentabilidade da empresa e a produtividade também, que sempre é o que manda nas empresas, né? Hoje o mercado ele é composto por 4 gerações, né? A Baby Boomers, geração X, geração Y e geração Z. Estima-se que em 2024 a geração Alpha entre também no mercado de trabalho e extingue totalmente, né, elimina totalmente a Baby Boomers do mercado de trabalho. As primeiras gerações estudadas de forma detalhada, a primeira foi a Baby Boomer, que provavelmente é a geração do pai ou avós, né, de vocês, que está bem no finalzinho do mercado hoje, né? O legal é que assim, a geração Baby Boomers, chamada de Boomers também, ela acontece, né, são os nascidos entre 45 e 64, então é uma geração de quase 20 anos, né? É uma geração, como eu falei, que traz mais ou menos o perfil profissional do seu pai e do seu avô. Então, óbvio que eu vou falar aqui algumas características, mas é estudo de geração. Tem diferenças, né? Porque vai aí a educação, a cultura, a crença, então provoca algumas diferenças. Porém, é um estudo de geração, então quase todo mundo dessa geração tem quase o mesmo comportamento, né? E é interessantíssimo estudar isso. A geração Baby Boomers, é claro que eu fiz aqui várias anotações, né, para conseguir acompanhar. A geração Baby Boomers, ela começa vendo o trabalho como uma obrigação, né? Provavelmente várias vezes vocês já viram os pais de vocês ou os avós de vocês chegando do trabalho com aquela cara de cansado, estafado, como se o trabalho fosse a pior coisa do mundo e o chefe dele tivesse batido nele o dia inteiro, ou massacrando ele o dia inteiro. Porque o trabalho para o Baby Boomer era um sacrifício, né? Era um sacrifício necessário. Então ele tinha que trabalhar, ele mostrava para o filho que o trabalho era ruim, que o trabalho era uma coisa horrível, mas ele tinha que trabalhar para conseguir dar o sustento para o filho. Então eles encaram o trabalho como um mal necessário, que isso vai sendo corrigido depois com as outras gerações, né? Uma outra coisa é que assim, o trabalho nunca é uma prioridade, o trabalho é uma necessidade. A prioridade do Baby Boomers era criar família, né? O cara correto era aquele cara que casava cedo, tinha filho cedo, a mulher que casava cedo, tinha filho cedo, e o cara era o provedor da família e a mulher normalmente era a dona de casa. Então a inabilidade social dele dentro de casa era grande, porém ele tinha uma habilidade social dentro do trabalho, né? Porque assim, o Baby Boomer, né, ele foi melhor preparado, ele teve mais educação e mais informação do que as 2 próximas gerações dele. Então ele foi um cara bem preparado profissionalmente, mas de família ele sempre se isentou, né? Quem cuidava provavelmente era a esposa ou a babá, dependendo da classe financeira dele. É uma geração que odeia mudança, né? Provavelmente se você der um iPhone para sua avó ou para o seu pai, dependendo da idade que eles têm, eles não vão conseguir. Não é nem porque eles não têm capacidade intelectual para mexer, é principalmente porque eles gostam do aparelhinho deles, né, que só com os numerozinhos lá, porque eles não gostam de mudança. Profissionalmente também, era muito difícil você ver um Baby Boomer querer mudar de emprego, né, ou mudar de cargo, porque o que ele queria era ficar ali na rotina dele, né? Talvez criar a rotina dele era a maior segurança, então ele procurava uma segurança profissional para ter uma segurança familiar, né? O trabalho duro era coisa do homem e o trabalho duro de casa era coisa da mulher, como eu falei. Essas pessoas começaram a se misturar depois de 1970, ou seja, depois das próximas gerações.
eles tinham uma questão muito maior de parecer do que ser, né? Então eles queriam parecer bem-sucedidos ao invés de serem bem-sucedidos. Eles queriam parecer honestos ao invés de serem honestos, né? Então eles tinham uma preocupação mais com a imagem para o outro do que com a capacidade mesmo dele profissionalmente e social, né? Eles eram extremamente bem preparados para o mercado, né? Então esse bem preparado que eu digo bem preparado em graduação e desenvolvimento técnico. Então eles conseguiam permear por várias áreas do mercado, né? Normalmente, quando a próxima geração, que é a geração X, entrou no mercado de trabalho, a geração Baby Boomer já estava bem contextualizada e já eram provavelmente todos os cargos de lideranças e chefias que tinham dentro do mercado, né? Então era muito difícil você ter um chefe mais novo que você nessa geração. Era bem mais difícil porque eles eram bem preparados. Eles tinham uma necessidade de ser doutores, né? Então a necessidade de se especializar era algo importante, mas não era uma prioridade, mas fazia parte da educação deles, eles se tornarem doutores, né? E com isso, essa questão de informações diferentes, tinham dois tipos de perfis dentro do mercado de trabalho. Tinha o Mauricinho, que era aquele cara que provavelmente estava dentro do regime, e o revoltado, que era o cara que estava fora do regime, né? Normalmente os Mauricinhos eles ocupavam os cargos, né, de chefias, e os revoltados, que era o cara que estava fora do regime, principalmente ocupavam os cargos operacionais, né? E é legal que assim, a próxima geração veio para corrigir um pouquinho dos erros da geração Baby Boomers. A próxima geração que vem é a geração X. A geração X, provavelmente a geração dos pais e irmãos, né, de vocês aí, a geração X são os nascidos entre 65 e 79, que também é uma geração longa, né, não é uma geração curta. A geração X ela não é tão bem informada quanto a geração Baby Boomers, porque a formação dela começa a ficar um pouquinho mais defasada, que aí entra o problema de ensino até mesmo no governo federal, né, do ensino público. Então eles são menos informados, menos preparados profissionalmente e de informação do que a geração antecessora, que é a Baby Boomers. Isso gera algum conflito dentro do mercado já, né? Porque a velocidade de informações eram bem diferente. Esses caras, eles tinham uma necessidade, como eles entraram no mercado de trabalho, como o Baby Boomers, como chefes, eles olharam para o mercado de trabalho e falaram assim, opa, a gente talvez não tenha tanto mercado aqui, então o que a gente tem que fazer? Vamos para onde tem vaga. Onde tinha vaga? Nas áreas operacionais. Então cria-se aí na geração X a necessidade e a polarização, né, mais, vamos dizer assim, dos cursos técnicos. Aí tem curso técnico aqui, então cria-se mais os tecnólogos, né? Eles vêm de doutores e aí cria a necessidade dentro da geração X de ter técnicos, que era a mão de obra mesmo, né? O operacional da empresa de uma forma mais especialista. É característica também da geração X o cara virar especialista. Ele tinha uma necessidade muito grande de ser fera em um assunto e ignorar os outros. Aí vem a ideia de funcionário, né? Se perpetua a ideia de funcionário, ou seja, eu faço o meu trabalho e recebo por isso. Eu faço o meu trabalho e recebo por isso. Então, é normal você ver um cara da geração X contar o ano como a quantidade de vezes que ele recebeu o salário. Então, o ano para ele tem 12 dias 5, né? Ou 12 dias 20. Então, ele conta o tempo dele com trabalhei, recebi. E aí nasce também, junto com a geração X, a necessidade de criar uma carreira. Então, eles também não gostam de mudanças, né? Provavelmente eles não gostam muito de mudar de emprego, porém, eles querem, dentro dessa empresa, crescer de cargos, né? Criar carreira, né? Ele não quer ficar estagnado. A geração Baby Boomers, não, eles se ficassem ali, né? Carimbando o papel a vida inteira, para eles tá bom, tranquilo, né? A geração X não, eles já queriam mais desenvolver uma carreira, né?
que foi uma coisinha um pouquinho mais difícil, porque eles tinham uma inabilidade profissional maior, né? Principalmente em relacionamento interpessoal. Eles tinham um relacionamento intrapessoal mais claro, porém tinha um relacionamento interpessoal ou relacionamento corporativo um pouquinho mais difícil, até mesmo pela necessidade, né, e a falta de informação que ele tinha, né? Essa necessidade da geração X de criar uma carreira fez com que desenvolvessem também os primeiros, né, empreendedores de forma estudada, né? Aí eles criam um estudo do empreendedorismo, a aplicabilidade do empreendedorismo. Só que, como eu falei, como a geração X tinha mais problemas, eles eram menos preparados profissionalmente, isso fazia com que o empreendedorismo fosse uma ideia, mas na prática não fosse tão fácil colocar, né? Ele executava muito mal, porque eles tinham aquele conjunto, né, de conhecimento, habilidade e atitude mais defasada do que a geração Baby Boomers, né? A geração Baby Boomers tinha menos atitude, porém tinha mais conhecimento, né? Então, e aí a outra geração que vem corrige a parte de habilidade, né? Como eu falei, uma vai corrigindo a outra, né? Uma coisa interessante, quando eu estudei a questão de gerações, era ver como a geração X ela se transformou numa boa formadora, um bom formador, né, de família, né? Como eles misturaram o desenvolvimento familiar entre pai e mãe, eles criaram filhos mais inteligentes, né? Eles criaram filhos mais fortes, que aí vem as próximas gerações um pouquinho mais preparadas, graças a essa geração X que criou melhor os filhos do que a geração Baby Boomer, que só tinha a visão de educação da mãe. O pai tinha uma visão punitiva e a mãe uma visão educacional, né? Geração X não, eles juntaram essas forças para desenvolver melhor a geração, que foi a próxima geração. A geração Y, quando ela entra no mercado de trabalho, ela já vem melhor preparada, né? A geração Y, ela tá entre os nascidos de 1980 a 1990. É uma geração mais curta, né? Porém, hoje é a que mais domina o mercado de trabalho, talvez tenha aí quase 50% de abrangência no mercado de trabalho, também por ser mais preparada para o mercado de trabalho, né? Ela pegou os erros e os problemas das duas anteriores gerações e foi tentando corrigir. Eles são mais preocupados, né? O pessoal da geração Y é mais preocupado em ser do que parecer. Então eles querem mais ser bons profissionais do que parecer bons profissionais, né? Aquela, de novo a frase, né? Eles querem mais ser honestos do que parecerem honestos. Então eles buscam mais um treinamento profissional, até mesmo pessoal, para conseguir desenvolver o seu ser, né? Para desenvolver a questão dele como profissional e como pessoa em habilidade, né? Então ele tem uma geração Baby Boomers boa de conhecimento, uma geração X boa de atitude, e aí entra a geração Y como uma geração que desenvolve melhor habilidade, né? Que aí a principal habilidade que a geração Y desenvolveu é a habilidade em comunicação interpessoal e corporativa. Eles são mais ágeis em comunicação, eles são mais líderes, né? Eles são mais persuasivos, são mais assertivos, são mais comunicativos do que as gerações que antecedem, né? Porque nasce na geração Y a ideia e o conceito de educação profissional, que não tinha nas outras gerações. Nas outras gerações tinha muito forte o doutor, que era a faculdade, o curso técnico, que era o técnico, mas não o conceito de postura profissional. O conceito de postura profissional vem com a geração Y. Então cria-se, se vocês olharem, a cada esquina tem uma escola de educação profissional, mais ou menos, né? Justamente porque cria-se a necessidade de entender e se educar para o mercado de trabalho, né? Com isso, cai o termo funcionário e nasce o termo colaborador. O colaborador, ele entende que você não é um funcionário, ou seja, você não tem que exercer apenas a sua função. Você é um colaborador com uma função principal, porém você vai ajudar vários outros departamentos. O profissional da geração Y, ele se via como valorizado quando ele dominava o seu trabalho e também conseguia permear e ajudar os outros departamentos, né? As outras coisas, entendia até um pouco. Ele era especialista em uma coisa, mas ele era conhecedor de várias.
Isso era bem interessante, é bem interessante na geração Y, né? Então, para ele, o reconhecimento profissional, que era uma coisa muito importante nas gerações anteriores, está ligado agora ao prazer também. Então, o reconhecimento profissional tem que entrar com prazer ele executar o trabalho. Se uma das coisas não está acontecendo, ou o prazer ou o reconhecimento, rapidamente ele muda, porque a geração Y, ela é ávida por mudança, ela é viciada em mudança, né? É muito difícil você ver alguém da geração Y ficar mais de 5 anos no trabalho, né? Ou no mesmo cargo. Ele sempre está buscando mudança, sempre está buscando desafio. Isso é bem interessante, porque essa questão de mudança que faz ele virar, ele criar uma abrangência em vários assuntos, em ter um pouco de conhecimento em vários assuntos, né? Ele tem também uma habilidade maior em administrar a vida pessoal com a vida profissional. Trabalhar 12 horas para alguém da geração Y não é um problema. Trabalhar 16 horas, 20 horas, tal, não é um problema, porque ele consegue juntar o prazer pessoal integrado com o prazer profissional. Porém, um dos problemas que a geração Y tem é a imaturidade em tomar decisões. Como ele tem um grupo de informações muito grande, ele generaliza muito algumas informações, às vezes na hora de tomar algumas decisões, ele gera um pouquinho de maturidade, que aí o cara esperto vai se apoiar hoje em dia na Baby Boomers, que ainda está no mercado, que eles são mais analíticos para tomar decisões, né? O Baby Boomer, né? Vamos pegar lá de novo para fazer referência. O seu avô, ele é um cara que antes de tomar a decisão, ele vai avaliar todas as vertentes, né? Todas as lacunas que devem ser preenchidas para ele tomar essa decisão. E aí entra uma outra habilidade da geração Y, que é conseguir administrar talentos, né? Então ele pega o talento e uma coisa legal que tem nas gerações anteriores para conseguir agregar para ele, né? Outro defeito que tem um pouquinho a geração Y é que nós não nos transformamos em bons formadores de família, né? Provavelmente nossos filhos e alguns filhos que estão entrando no mercado de trabalho, eles têm um déficit muito maior do que a gente que vem da geração X, né? O pessoal que foi formado pela geração X. Então eles criaram para a geração Z, que é a próxima geração, alguns problemas, principalmente também de relacionamento. Eu costumo dizer que a geração Z é a geração que são os nascidos a partir de 1991, agora até a 2010, porque depois de 2010 é a geração alfa, né? A geração Z, ela vem com um defeito muito grande da geração X, que é a falta de habilidade em relacionamento interpessoal e corporativo, né? A capacidade de informações que alguém da geração Z tem é muito grande, porque eles vêm da geração Z de zapear, né? De internet, então eles têm muito mais informações que todas as gerações anteriores. Uma coisa que um cara da geração X precisava demorar 3 semanas para ler num livro, hoje um filme ou um vídeo no YouTube vai dar essa informação para um cara da geração Z. Então ele cria uma arrogância em achar que ele não precisa tanto ter um relacionamento interpessoal e corporativo. Então ele tem esse defeito. Um outro defeito que ele tem, que aí ele pega da geração Baby Boomers, é a falta de interesse no curso técnico, em ser técnico. Mas aí também é um erro aí teve um problema de educação do governo, né? Muitas pessoas elas acham ótimo todo mundo ter acesso à faculdade. Óbvio que é ótimo todo mundo ter acesso à faculdade. Porém, a falta de critério em entrar na faculdade faz com que quase todo mundo ache que pode ser chefe sem habilidade, sem conhecimento, e esquecem o treinamento técnico, né? Então, hoje em dia, o pessoal da geração Z, eles estão mais preocupados em fazer faculdade do que ser técnicos. Antigamente, né, o pessoal da geração X, eles saíam do ensino médio, não chamava ensino médio, né? Chamava, não lembro. Eu sei que o ensino fundamental era ginásio, o outro eu não lembro. Eles saíam do ginásio, entravam no próximo, que é o ensino médio de hoje, eles entravam já para fazer um curso técnico, né? Que tinha um técnico disso, técnico daquilo, foi quando o Senai cresceu. Então, essa necessidade do curso técnico, a geração X
colocou para a gente, né? E a geração Y continuou, a geração Z esqueceu. Então eles pararam de ser técnico, e hoje em dia eles são o que só? Graduados, bacharel, não. Ou seja, eles querem ser chefe sem ter habilidade e conhecimento para chefiar. Porque assim, é muito comum você ver alguém da geração, eu tenho vários primos e uma irmã também da geração Z, e em falar o seguinte: meu chefe é burro, meu líder não sabe fazer, que não sei o que. Eles criticam muito a liderança porque como eles têm um pouco mais de informação e eles têm mais agilidade de informação, eles acham que eles veem isso como uma incompetência na chefia. Um problema que eles têm é a falta de paciência. Eles não têm muita paciência, né? É muito comum também você ver um cara da geração Z trocar de emprego sem pensar muito, né? Simplesmente porque ele perdeu a paciência com alguma coisa. Ou ele perdeu a paciência que ele tem que pegar 2 ônibus, ou ele perdeu a paciência com o chefe que ele acha que é burro, ou ele perdeu a paciência porque o amigo dele não foi junto com ele no trabalho. Então eles têm esse problema. O legal deles é que o relacionamento pessoal, o relacionamento interpessoal deles na vida pessoal, né, tirando o trabalho, é muito melhor elaborado. Então eles são muito mais esclarecidos nisso, né? A hierarquia para eles que é um problema, né? Como eles veem o chefe como um pouquinho mais burro, a hierarquia na verdade um problema. E óbvio, a habilidade de abrangência que eles têm é muito maior do que qualquer geração que entrou. É claro, gente, que assim, a geração Z é uma geração nova que está, né, uma geração que acabou de entrar no mercado de trabalho. A geração Z, a maior parte dela entrou em 2014 no mercado de trabalho, né? Então eles são novos, tem 3 aninhos aí, então existem pouquíssimas coisas para você pesquisar ou para você discutir. O Isamitiba é o cara que mais tentou entender a geração Z, mas tem poucas coisas ainda para pesquisar, porque tem pouca aplicação, né? Tem pouca experiência ainda no mercado. Então, as informações acabam sendo mais superficiais e mais duras com a geração Z, que é uma geração mais nova. É o bebê do mercado de trabalho, né? Mas aí eles podem ficar tranquilos, que lá em 2014... eles vão tomar o papel da geração Y, né? Eles vão ser, talvez, as pessoas, a geração que mais está no mercado de trabalho, e a geração Alpha, como eu falei, extingue totalmente a geração Baby Boomers no mercado de trabalho. Óbvio, se o Temer deixar, né? Se o Temer deixar os caras se aposentar, senão vai ser um pouquinho mais difícil, né? Como eu falei de início, o estudo de gerações é uma coisa bem interessante, é bem legal. Óbvio que eu fiz um resumaço, ainda deu um vídeo bem maior do que eu gostaria, mas existe várias alterações, né? E tem peculiaridades de acordo com o grau de instrução da pessoa, o grau de instrução dos pais, crença, educação, onde nasceu, como foi criado. Existe aí algumas alterações em comportamento de um para o outro em questão da educação de uma forma geral. Mas é interessantíssimo você ver, e quando você olha para o lado, você vê que assim, o comportamento e as atitudes das gerações, elas vão se perpetuando e também vão se repetindo de acordo com a geração de cada um. Então isso é bem interessante. Eu vou tentar encontrar o meu TCC, que eu não sei onde está, mas é legal falar que assim, ele virou um livro, né, de consulta na faculdade. Mas eu vou tentar achar, assim que eu achar eu coloco para consulta aí para o pessoal ler, porque eu acho bem interessante discutir isso, principalmente para líderes. Um líder hoje que consegue entender, né, os preceitos, né, e os traços comportamentais das pessoas com que ele trabalha, é perfeito, porque ele vai conseguir adequar a liderança dele para administrar os talentos de cada um, potencializando o que é ruim e neutralizando potencializando o que é bom e neutralizando o que é ruim em cada profissional. Beleza? Falou, pessoal!